que nós temos o privilégio de trazer a palavra de Deus ao coração da igreja. A palavra de Deus, ela não passa, ela é viva, ela é eficaz. E eu pergunto para você, qual o valor da sua vida? Quanto custa a sua vida? Qual a importância do viver? Algumas pessoas, às vezes adoecem, estão à beira da morte, e passa um filme na nossa cabeça, né? O que fazemos na nossa vida? Então a palavra dessa noite, a igreja viva para o Deus vivo. Deus enviou seu Filho Jesus para nos dar vida, e vida em quê? Em abundância. E esta igreja, Jesus é o cabeça das igrejas, da igreja verdadeiramente que proclama Cristo, precisa ser uma igreja viva. E a igreja somos nós. Nós precisamos ter vida em Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele orienta o jovem Timóteo. E ele dá conselhos, e ele expressa de uma maneira grandiosa sobre como andar, proceder na casa de Deus. 1 Timóteo 3,15 diz assim: para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Pai, nós te louvamos, porque nós cremos na Tua palavra. Tua palavra salva, transforma. Tua palavra é vida. Neste mundo, ó Deus, com milhões de mensagens, que nós possamos ter o discernimento claro, que a Tua palavra é o pão da vida, que a Tua palavra nos conduz no caminho, ó Deus, apertado, mas caminho que nos conduz para a salvação. Abençoe cada um que está aqui, cada família, que nós saiamos, ó Deus, desse culto, transformados pelo poder de Cristo Jesus. Amém. Você frequentaria uma igreja morta? Você gostaria de fazer parte de uma igreja morta, onde os crentes não têm vida, onde os crentes não brilham a luz de Jesus? Queridos, algumas pessoas dizem: eu amo a minha igreja, mas não dou o meu melhor para a minha igreja. Eu amo a minha igreja, mas eu não coopero. E às vezes eu critico. Às vezes eu olho os erros dos irmãos. Eu quero dizer que verdadeiramente você não ama a igreja de Jesus. Interessante que a Bíblia Sagrada, ela nos mostra as igrejas que têm vida. A Bíblia Sagrada mostra crentes que demonstram vida em Jesus. Uma vida voltada para Cristo, para Jesus, para os seus ensinamentos. Amados irmãos e amigos que estão aqui nessa noite, infelizmente,
igrejas também morrem. As igrejas vão definhando, enfraquecendo. Lembrando que a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Jesus. Você pode repetir comigo? Nós somos a igreja de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, mostra uma igreja viva. E nós precisamos ter esses sinais, essas marcas. Atos capítulo 2, versículo 41 diz assim: os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. Uma igreja viva tem batismos. E naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja viva precisa perseverar na palavra de Deus. O crente vivo, o crente verdadeiro, ele ama a palavra de Deus e ele persevera na palavra. Uma igreja viva persevera na comunhão. Ele ama a comunhão. Ele ama estar junto. Ele ama cultuar a Deus. Ele ama estar na igreja. A igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Uma igreja viva ama estar junto, celebrando o nome de Jesus. Porque igreja não é só culto, às vezes nós precisamos celebrar, né, Macarata? Um almoço gostoso, um churrasco. Esses dias a União de Homens fez um churrasco. Irmão Geraldo é um churrasqueiro de primeira. Levanta aí, meu irmão Geraldo. Glória a Deus. Igreja também é um lugar de alegria, de festa, de celebração, irmãos. E a igreja primitiva, ela perseverava no partir do pão e a outra coluna da igreja, nas orações. Uma igreja viva, ela ora. O crente vivo tem prazer em falar com Deus. Quando o crente não tem prazer de falar com Deus, ele está caminhando para a morte espiritual. Então, meus queridos, a igreja primitiva, ela tinha algumas características. E ela tinha 3 marcas extraordinárias. Primeiro, ela crescia para o alto, ou seja, ela vivia para a glória de Deus, ela glorificava a Deus. A igreja de Jesus, verdadeira, viva, precisa glorificar a Deus. Você tem glorificado a Deus? A igreja primitiva, ela crescia para dentro, ou seja, havia crescimento espiritual, arrependimento, transformação. A igreja primitiva, ela crescia em direção a Cristo, ao alvo, alcançando vidas. Martim Lutero, ele escreveu uma frase dizendo: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. O Deus vivo tem uma igreja viva na terra. Amém, meus irmãos? O Deus vivo tem uma igreja viva na terra. Quando Jesus voltar, esta igreja estará vivendo para a sua glória. Você como crente, você que crê no nome de Jesus, você precisa viver para a glória de Cristo até a volta de Jesus ou até você ir para o céu. Efésios 5:27 diz que a igreja, ela precisa se apresentar, ela precisa ter uma postura. Primeiro, apresentar-se a si mesma. Igreja gloriosa. A glória é a ação do Espírito Santo na vida do crente. A glória é de Jesus. A glória é a palavra pregada e o manifestar do Espírito. Essa é uma igreja viva. Além de ser uma igreja gloriosa, ela precisa ser uma igreja sem mácula. Ou seja, não ter as vestes manchadas pelo pecado. Não compactuar com o pecado na vida da igreja.
nem ruga, ou seja, uma igreja parada no templo, uma igreja que não tem um renovo do Espírito, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é o sinal de uma igreja viva, para o Deus vivo. E esta igreja precisa desejar um avivamento. Avivamento é obra de Deus, de restaurar uma igreja moribunda, um crente moribundo. Uma igreja moribunda é aquela igreja à beira da morte, aquele crente à beira da morte, frio, sem vida. Nós fomos visitar a irmã Rízia, lá em Perolândia, essa semana. O pai dela faleceu, ele foi acometido de câncer. Ele foi enfraquecendo. E aí, as filhas ali com ele foi perdendo a força, foi perdendo o vigor. E ele pegou nas mãos da esposa, das filhas, e ele foi desfalecendo, e ele falou assim: glória a Deus, glória a Deus, e partiu. Quando a morte vem, queridos, não há nada a fazer a não ser clamar pelo sangue de Jesus, ou como o seu Alvino fez, dar glória a Deus. Então a igreja precisa ser restaurada por Deus e apresentar padrões de vida na vida do dia a dia da igreja. Ao falarmos de igreja, precisamos falar na primeira pessoa do singular: eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. A primeira pessoa do plural nós precisamos excluir. Tem gente que fala eles, aquela igreja, eles, misericórdia. Então, meus irmãos, primeiro ponto, eu quero ser uma igreja despojada. A palavra despojada significa tirar a roupa suja, tirar a velha vida, colocar de lado por causa do incômodo. Você já teve calor em excesso e aquela roupa estava quente? Você falou assim: misericórdia dessa roupa quente. Você tira aquela roupa. Isso é despojar, é livrar-se. Então, queridos, a igreja que eu quero ser é uma igreja que procura despojar-se, despir-se, livrar-se, afastar-se do velho homem, onde domina a maldade, a malícia. Jesus não morreu na cruz para dar vida a crente moribundo, a igreja doente. Eu quero ser uma igreja desposada, que tenha disposição interior para fazer e ter o prazer em Jesus Cristo. Precisamos ser uma igreja viva para o Deus vivo, mas nós precisamos despojar da maldade, da malícia, da falsidade, da ilusão, do amor ardente pelas coisas do mundo. Às vezes aquela disposição do velho homem de enganar o outro, de bolar esquemas para derrubar o outro. Misericórdia! Nós precisamos ser a igreja viva para o Deus vivo, amém, queridos? Vamos despojar das hipocrisias, das invejas, da insatisfação, da maledicência, falar mal do outro, mesmo que a informação seja verdadeira, porque dita negativamente fere o coração de Jesus. Conta-se a história de 3 irmãs que dizia: vamos fazer um grupo de WhatsApp só para nós 3.
o resto fica de fora. Misericórdia. Esse é o espírito de um ego doentio. Colossenses 3,9 diz: vós já despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes de um novo homem que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Despir-se do velho homem, da velha mulher. Irmã Joyce, Ana Gabriela, Luiz Fernando, hoje vocês morreram para o mundo, e no nome de Jesus morreu também aquela velha natureza que às vezes guarda mágoa, rancor. Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê? Firme. Ficar firme em Jesus. Além de querermos ser uma igreja viva para o Deus vivo, uma igreja desposada, nós temos que ser uma igreja determinada. Determinada. A igreja que eu quero ser, tem que ser uma igreja determinada a ganhar almas, a viver na palavra, a ter misericórdia dos perdidos, dos feridos, e não olhar só para si mesma, mas olhar para Jesus. Uma igreja que deseja ser cheia do Espírito Santo. Uma igreja que ao pecar diga: Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Queridos irmãos, uma igreja viva, ela tem o desejo pela palavra. Segunda Epístola de Pedro, abra sua Bíblia aí, por favor. Segunda Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro 2. Os falsos mestres. A igreja viva, ela consegue diferenciar o falso do verdadeiro. 2 de Pedro 2, verso 1 diz: houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Uma igreja viva, ela ama a palavra de Deus, ela ama o Senhor, ela persevera na palavra santa, e mais do que nunca, ela tem desejo pelo leite espiritual. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, como até o dia da eternidade. Igreja, você que é parte dessa igreja, você que é crente em Jesus,
você ter o desejo de ser um crente vivo para a glória de Deus, onde há vida em você, onde você tem o desejo de despojar-se do erro, de uma vida errada. Eu quero ser uma igreja viva. A igreja que eu quero ser uma igreja viva. O apóstolo Pedro nos chama de pedras vivas, pedras que vivem. A imagem da pedra indica que Jesus Cristo é uma força invencível, de duração sem fim. E nessa pedra está a nossa felicidade. Uma igreja viva confessa a Jesus. Você pode repetir comigo? Uma igreja viva confessa a Jesus. O erro de uma igreja é confessar-se a si mesma. E às vezes a pessoa diz: olha, a minha forma de pensar, ela não tem poder maior do que pensa Jesus. O que vale é o que Jesus pensa na minha vida, na vida da igreja, na sua palavra. Isso é confessar a Jesus. Meus queridos, eu quero ser uma igreja viva do Senhor, uma igreja viva do Senhor. A igreja que eu quero ser uma igreja que tem dono, e esse dono chama-se Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém, queridos? A igreja é uma propriedade exclusiva de Jesus. A igreja que sou não pertence a mim mesmo, mas pertence a Jesus. Portanto, como igreja, quero me achegar a Deus, que me aceita. Embora os homens não me aceitem, essa é a natureza da igreja, a misericórdia. Você é um verdadeiro cristão? O verdadeiro crente, ele tem misericórdia do errante, daquele que está passando por lutas e dificuldades. A igreja precisa ser uma igreja misericordiosa. A igreja que eu quero ser recusa terminantemente crer na pedra de tropeço. Não podemos ser pedra de tropeço. A pedra de tropeço é aquela pessoa que atrapalha o crescimento do outro, que não ama, que torce para que a igreja não avance. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo: você quer ser uma igreja viva para o Deus vivo? Um crente vivo para o Deus vivo? A palavra de Deus diz que nós precisamos viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é anunciar a Jesus dia após dia até que Ele venha. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus ama você. E Ele morreu na cruz derramando sangue, sangue precioso, para te dar vida. Valorize esse sangue precioso. Faça a sua vida valer a pena. Quantos crentes hoje perderam o sabor, perderam a alegria de cultuar, vir à igreja se tornou um fardo, perderam o amor, perderam o primeiro amor, perderam o desejo de viver para a glória de Jesus Cristo.
Meus queridos, por isso que Paulo escreve a Timóteo, dizendo ao jovem Timóteo: se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu não quero fazer parte de uma igreja morta. Eu quero fazer parte de uma igreja viva, onde o meu Deus, o meu Jesus, que tem todo o poder, Ele tem a onisciência, Ele sabe do íntimo do seu coração, Ele percebe se você tem vida nele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos fazer brilhar a luz de Cristo nas trevas da escuridão e demonstrar que existe vida em nós, que somos a igreja viva, a igreja que vive para a glória de Jesus. Amém? Vamos orar.